né? Como é que é? Música do... A todo vapor o trenzinho, feliz vem sobre os trilhos. Piuí, 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 trenzinho já vai chegar. Piuí, 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 e não vai se atrasar. Que legal! Nós voltamos com essa música que eu gostei muito do trem e para conversar agora com a professora Gisele, que além de contadora de histórias, é professora, além de professora, é contadora de histórias. E daí, Gisele, como é que tá a tua vida na escola? Então, Lu, nesse momento, a vida do professor sempre foi uma vida que a gente tem que sempre estar buscando, se adaptando, mas nunca houve, né, o que está acontecendo hoje. É uma novidade em todos os setores da educação, tanto com a educação infantil quanto as outras áreas da educação. E nós, enquanto professores, no início a gente estranha, né? Porque é algo diferente. É como a gente contar uma história para a criança, olhando a criança, olhar para a gente com aquela face de imaginação, imaginando cada palavra que a gente tá contando a história ali, né? É diferente da gente contar assim para uma câmera. Por mais que a gente saiba que tá cheio de criança ali do outro lado. Mas eles não estão aqui sentados igual perninha de índio, assim, igual a Pro, sentado para ouvir a história, né? É diferente e nós, professores, tivemos que se adaptar, né, nesse momento. Uma coisa que eu penso assim, é que quando a gente está contando história lá na sala, na escola, ou numa outra plateia, sempre tem uma criança que ergue a mão para compartilhar um assunto que veio na cabeça dela agora. Né, não sei o que, comentar sobre a história. Exatamente. E a gente, né, às vezes dá aquele tempinho, ou às vezes a gente faz assim para depois comentar. Quando terminar, todo mundo vem conversar, né, da história. Agora, a gente só conversa depois sobre a história. Depois, quando que vai. Ou através de uma atividade, né, que você cita a história, escreve a história ali para a família ajudar os pais, a criança a desenvolver ali a atividade da história. Depois, né? De uma semana que você fica sabendo. Né? Só depois. Daí, às vezes, a atividade não volta naquela semana, a gente fica esperando, não vem. Fica curioso, depois vem né? depois. Né? Mas os pais lá no nosso semestre estão participando bastante, sabe? Eles, assim, no início, assim, teve aquela repulsa com relação a ensino remoto. Como que vai ficar isso? O que é isso? Porque a educação infantil junto, pegar, mais ainda, né? A gente assim sentar no chão e conversar com a criança e contar história. E daí, de repente, para a criança também é uma coisa difícil, né? Olhar para a TV. Isso, quando você está com a criança, você distribui livros ali, eles vão escolhendo os livros e você vai olhando, esse prefere esse tipo de leitura, esse aqui também, esse outro não, né? Esse gostou, esse quer ver todos os livros. E agora, e assim, de longe você não sabe. Né? Não, eles não podem participar, né? Que nem quando a gente está em sala, que nem usar o teu exemplo que você falou. A gente faz a roda assim e coloca os livrinhos. E como são crianças pequenas, eles não sabem ler, mas eles fazem aquela leitura inferencial da figura. Então, eles imaginam que essa figura com aquela estão fazendo isso. Então, eles mesmos vão criando, talvez, às vezes, muitas vezes, uma outra melhor história. Ainda, né? Mais bonita ainda. Né? Relacionada com as figuras que eles estão vendo. E essa troca... Hoje, nesse momento, a gente não tem, porque a gente vem, conta a história, a criança ouve, mas a interação, acabou o programa ali, ou o vídeo, acabou, né? Não dá continuidade, assim, como na sala. E por isso que é bom, e esse feedback, se gostou da história, se não gostou da história, vai acontecer na casa, lá com os pais, né? Eles podem reproduzir, né, dizer depois, e ficarem contando, recontando. A criança gosta muito de recontar, né? Recontar. Tanto é que tem crianças que preferem muito, que nem em sala de aula, assim, eu acredito que uma história assim mais que as crianças mais pedem para repetir é a história do Chapeuzinho Vermelho. Que a criança gosta muito daquela coisa do lobo mau, do Chapeuzinho, daquela coisa toda, né? Essa mágica. E depois e depois acaba tudo bem, né? Acaba tudo bem no final, mas eles gostam daquela parte da história, né? Então chama a atenção deles e eles reproduzem depois, né? E sim, essa história do Chapeuzinho Vermelho, em 1990, eu fiz uma pesquisa e a Chapeuzinho Vermelho foi a melhor história que eu mais gostava. Então, isso é milenar, né? Já, verdade. E, e aí a criançada sempre estão em contato com vocês por meio
das fotos, dos Sim, vídeos. a gente teve que a rede social hoje facilitou muito esse nosso se aproximar, né? A relação do CMEI com a família, com as crianças através de vídeo, fotos, áudios também muitas vezes, e tem o presencial que uma vez por semana os pais vão buscar o envelopinho com as atividades, com o tema da semana, que passa na TV, que é o mesmo tema relacionado, é o mesmo tema da atividade que vai para casa, que daí a criança pode assistir e fazer uma atividade em casa para auxiliar nesse momento, né? Ajudar nesse momento. A gente não... eu nunca quis fazer uma faculdade remota, à distância, né? Porque eu sempre preferi estudar presencial. Eu tive a oportunidade de ser professora também de educação à distância, eu nunca quis. E agora, de repente, quando eu menos esperava, aconteceu tudo, né? Cursos à distância, ter que conversar à distância, dar palestra à distância, né? Então a gente tem que se renovar, né? E eu acredito que, como a gente agora está se adaptando e já se adaptou a essa nova tecnologia, esse novo recurso, acredito que alguma coisa do que nós estamos aprendendo, que nem fazer cursos à distância, conferências, chamadas de vídeo, assim, com bastante gente junto, né? Eu acho que isso vai permanecer, né? A gente tem que fazer igual o trem, né? Agora a gente mudou de linha. Exatamente. Só que a gente não parou, não, né? Igual a gente não parou. A gente deu aquela parada que foi no início para ver o que está acontecendo, como que nós vamos fazer. E daí agora a gente já está na outra linha. Já está na outra linha. Que legal, né? E as crianças recebem bem as histórias, quando era presencial também gostavam bastante. Bastante. Esses momentos. No CMEI sempre tem projeto de leitura, né? Sim. Esse é a base de qualquer faixa etária, desde o berçário, né? Que a criança, mesmo pequenininha, a gente precisa contar histórias, né? Por mais que a gente pense que não entenda ou pense que seja, né? Mas não dá para subestimar aí. E faz parte, né? Sim, a leitura, a contação. Minha neta Rosa, maravilhosa, querida, a gente acostumou ela desde 3 meses, assim. Antes a mãe contava, né? Barriga e tal. E de livro, de ter os livros de plástico, né? Livro de pano. Para cada fase, né? E a gente ficava ali com ela. E daí eu tenho até vídeo dela, assim, virando a folha, né, e vendo. Como é bonito isso, né? Que os pais também... estímulo, né? Também tem esse incentivo da criança. Mesmo que não tenha livro, você pode pegar folha, grampear ali e desenhar, né? E não precisa ser aquele desenho, né? Faz ali, perfeito, né? O importante né? é o contato, né? Sim. E contar a história. E não precisa... muitas vezes, quando a gente não tem o repertório, as histórias, conta da própria criança, né? Sim. Era uma vez uma menininha que tinha dente, tinha olho, tinha nariz, e assim, ela ia se identificando, assim, sabe? É muito bom. Esses momentos, assim, afetivos, né? Você trabalha com criança bem pequena? Lá no CMEI tem as crianças de 3 anos até 5, né? Nesse momento, desde 2018, eu estou como coordenadora pedagógica no CMEI. Mas a minha vida inteira eu trabalhei como professora, né? Mas a minha paixão mesmo é educação infantil. Já trabalhei no fundamental, antes de entrar na rede municipal, mas a minha paixão é educação infantil, porque criança é tudo de bom, né? Eu preferi sempre também. Eu sou pedagoga, eu prefiro criança das séries iniciais também. Nunca trabalhei com outros. A gente aprende muito com eles e eles nos surpreendem muito também. As crianças que estão assistindo esse programa são loucas, sabem são muito espertas. Vocês são ótimas, como a gente gosta de vocês. De ouvir, principalmente, né? Como é bom fazer uma roda de criança conversando. E assim, nós, enquanto professora, a gente sente muita falta. Porque a energia que a criança passa pra gente, ninguém mais passa, né? No dia a dia, por mais que seja cansativo e tudo mais, né? Mas assim, a gente sente muita falta das crianças, da presença. Eles sentem de vocês também, né? Eu acredito também. Nessa época da criança, como era festejadas uma semana inteira, né? Os CMEIs fizeram, né, alguma comemoração do Dia da Criança para não deixar passar assim em branco nesse momento, né? E foi super bem aceito. Foi na frente da... Isso, entregamos a lembrancinha das prof que fizeram para as crianças do CMEI, sabe? Então foi super, super legal, super produtivo. Eu tenho um momento assim bem bonito que minha cunhada me contou do meu sobrinho, Davi,
que ele estuda na escola Egdar, lá da Grelha Azul, e no momento que ele passou, a professora e ele choraram. Oh, Foi que assim, amor. que lindo, a professora olhando assim e ele chorando, sabe? O momento mais emocionante. Nossa, eu imaginei essa cena, né? Me coloquei na condição de professora, assim, de não poder mais ficar, né? Pegar, abraçar, né? Que é o que faz parte do nosso... Então, esse olhar de longe, né? De certo, professorada fica com muito sentido, porque quando um aluno a gente vai embora, a gente fica triste, né? Às vezes ele vai embora de cidade. Sim, porque ele já acostumou com a criança, e tanto a criança também. Apesar que a criança se adapta muito melhor do que um adulto, né? O adulto demora um pouquinho, né? Mas mesmo assim, e o que houve agora foi um distanciamento, muito rápido, né? Muito rápido, de repente, daí é pra gente começar de novo, né? A criança perguntava, por que eu não vou pra escola, né? Exatamente. Por que eu não posso ir pra escola? Não pode até... E como que vai explicar para uma criança pequena, né? O que está acontecendo, né? O porquê que não está indo, não vai para a escola, que está tendo uma pandemia, e a gente tem que ficar se cuidando em casa. Mas não vai demorar muito isso, porque logo estaremos, né? a gente vai ter uma vacina, né? No ano que vem. Aí todo mundo Só vamos voltar quando tiver tudo seguro para todo mundo. Quanto mais a gente se cuidar, mais cedo nós estaremos. E por enquanto a gente vai assistindo o programa Banda da Leitura, assistindo Vem Aprender, que é muito bom. Eu adoro assistir. Até eu assisto às vezes para pegar umas ideias, umas coisas legais. E é muito divertido, né? E eu gosto muito de assistir. A minha neta assiste lá. Ela fica esperando o meu programa, né? Então ela assiste também. Daí tem muitas coisas que eles fazem lá. Sim, muitas experiências, né? Que é legal que com coisas que tem em casa, que não precisa sair comprar nada, coisa simples, né? Sim. E agora você quer mandar um abraço para essas crianças aí? Eu quero mandar para todas as crianças de Ponta Grossa, principalmente para o nosso Semei Luiz Pereira. Um beijo da prof. Estamos todas com saudade. Em breve estaremos juntos. E por enquanto, né? Por enquanto vamos se cuidar, isso. Vamos ficar assistindo as aulas, o programa da Lucélia aqui, que traz bastante coisa legal, tem que assistir aqui também. Então, obrigada por vocês estarem com a gente, obrigada por prestigiar o programa Banda da Leitura. E na semana que vem tem história, e vai ter conversa, e vai ser muito legal. Tchau e até a próxima!